Imagine estar mergulhada em total escuridão, sentindo seu coração disparar no peito enquanto o mundo ao seu redor começa a escorregar para longe. Meu nome é Rachel, sou mãe solteira de 2 filhos e trabalho como enfermeira em um hospital movimentado. Ao olhar para aquele dia comum, consigo ver como tudo o que eu acreditava sobre vida e morte estava prestes a mudar. E se eu dissesse que o que aconteceu a seguir iria redefinir tudo o que você pensa sobre para onde vamos quando damos nosso último suspiro? Até aquele ponto, minha vida parecia opressora, mas familiar. Eu tinha 34 anos, equilibrando as exigências do meu trabalho com as constantes responsabilidades de criar meus filhos. As preocupações financeiras pesavam sobre mim, e toda manhã eu acordava me perguntando se estava fazendo o suficiente, se eu tinha a força para continuar. Mas eu seguia em frente como a maioria das pessoas faz, pensando, apenas a vida. Você persiste. Tentava manter uma rotina para trazer ordem, acordar cedo, preparar o café da manhã, arrumar as crianças e dirigir para o trabalho, torcendo para que nenhum de nós se atrasasse. Era como andar sobre uma corda bamba, onde um único passo em falso poderia fazer tudo desmoronar. 15 de outubro de 2022. Começou como qualquer outro dia agitado na sala de emergência. Lembro de correr da cama para o café, do carro até os corredores do hospital, que sempre zumbiam com adrenalina. Fiz meu ponto, guardei minha bolsa e senti a habitual onda de ansiedade enquanto antecipava os casos que chegariam. A carga de trabalho naquele dia foi enorme. Ossos quebrados, febres altas, ferimentos de acidentes de carro. Parecia que toda vez que eu tentava respirar, um novo paciente chegava exigindo atenção urgente. Geralmente, prosperava naquele ambiente, mas algo não estava certo. Uma dor aguda e pulsante começou a se manifestar no meu peito durante meu turno. Eu a desprezei a princípio, convencida de que era apenas estresse ou talvez um músculo puxado. Mas, ao pegar um prontuário e tentar me concentrar, minha visão começou a ficar turva. Os sons dos monitores e as vozes das pessoas se tornaram abafados. De repente, tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. Foi quando eu colapsei no chão do hospital, em meio a um ambiente frenético. Um estranho silêncio caiu ao meu redor. Embora tenha acontecido tão rapidamente, minha mente parecia desacelerar tudo. Lembro de uma dor aguda irradiando do meu peito para meu braço esquerdo. E eu estava desesperadamente tentando respirar, mas não conseguia. O pânico girava dentro de mim. Um medo agudo e sufocante que tornava impossível focar em qualquer outra coisa. No entanto, ao mesmo tempo, uma parte de mim parecia desconectada, como se estivesse assistindo à emergência de outra pessoa se desenrolar. E eu ainda ouço o apito dos alarmes e os passos apressados dos meus colegas enquanto eles corriam para me ajudar. Era surreal, flutuando entre o pânico e uma estranha sensação de aceitação. Pensamentos sobre meus filhos surgiam na minha mente. Lembrei-me de ter dito a mim mesma: não posso deixá-los, eles precisam de mim. Então, no momento seguinte, me perguntei se era isso. Se eu estava prestes a morrer, senti uma puxada desorientadora, como uma forte corrente submersa, me arrastando para um lugar onde eu nunca estivera. Meu coração pulsava contra as probabilidades. Cada batida uma interrogação. Ele vai parar por completo? O quarto girava, as cores se apagavam e, de repente, minha consciência mudou. Havia uma sensação de mergulhar na escuridão. Mas não era o tipo de escuridão que você encontraria em um quarto fechado à noite. Sentia mais como se estivesse suspensa em um vazio. Estava tão quieto. Meu medo persistia, mas parecia distante, como se já não fosse mais meu. A sensação de desapego cresceu até que percebi que estava olhando para o meu próprio corpo. Vi os médicos e enfermeiros reunidos ao meu redor, fazendo ressuscitação. Eles gritavam instruções, verificavam o pulso e tentavam desesperadamente me manter viva. Meu cabelo, normalmente preso em um rabo de cavalo, estendia-se pelo chão de linóleo. Meus colegas pressionavam meu peito, em um ritmo frenético. Era estranho. Eu reconhecia a rotina. Tinha feito isso antes para outros pacientes. E ainda assim, ali estava eu, a paciente em crise. E eu observava tudo isso de cima. Foi nesse momento que um medo ainda mais profundo me apercebeu.
Eu estava convencida de que deveria estar morrendo. Nada mais poderia explicar flutuar fora do meu corpo, espiando a cena de uma perspectiva tão impossível. Mas então a escuridão veio novamente, mais profunda desta vez, envolvendo-me como um pesado cobertor. Por um segundo, me perguntei se simplesmente iria desaparecer. Bem quando a angústia atingiu seu pico, notei uma faixa de luz. A princípio, pensei que poderia ser alguém iluminando com uma lâmpada ou um reflexo das luzes do teto, mas ela se intensificou, irradiando um calor que parecia estranhamente pessoal, como se fosse feita só para mim. Apesar do caos acontecendo abaixo, senti-me compelida a me aproximar daquela luz. Era como uma gravidade que me puxava suavemente, me convidando a entrar. A sensação de medo começou a dissipar, substituída por uma curiosidade que crescia a cada momento que passava. Lembro-me de ter pensado, isso não pode ser real, mas parecia mais real do que qualquer coisa que eu já conhecera. Havia uma sensação de profunda familiaridade, como se eu tivesse esbarrado em algo que já conhecia uma vez, mas havia esquecido. E embora uma parte de mim ainda desejasse voltar ao meu corpo, outra parte sentia a promessa de conforto e segurança. O que aconteceu em seguida é a razão pela qual compartilho minha história. À medida que me aproximava daquela luz crescente, uma calorosa sensação me envolveu. Era como se cada célula do meu ser estivesse banhada por um indescritível sentimento de amor e aceitação. Eu esperava estar aterrorizado com o desconhecido, mas, em vez disso, uma sensação de alívio me acometeu. Eu me sentia leve, livre de todas as preocupações e fardos que tinham marcado minha vida. Cada tensão não resolvida parecia se dissolver naquela calorosa sensação. Eu não conseguia ver mais nada, apenas o brilho que parecia vir de todas as direções. Mas então, no coração daquela radiação, vi uma figura. Era Jesus. Ou pelo menos, essa foi minha impressão imediata. Eu sei que há muitas perspectivas sobre fé e divindade, mas para mim, era inegavelmente. Ele lê. Eu cresci em um lar que ocasionalmente ia à igreja, embora a fé sempre tivesse ficado em segundo plano em relação às preocupações práticas. No entanto, ali, cara a cara, qualquer vestígio de ambiguidade religiosa simplesmente desapareceu. Não havia dúvidas em minha mente. A presença dele era mais poderosa do que eu poderia ter imaginado. Naquele espaço, não parecia teológico ou complicado, simplesmente parecia uma volta para casa. Cruzei os olhos com essa presença luminosa, e naquele momento, toda dúvida, todo medo, toda preocupação que eu carregava derreteu-se. Eu me sentia conhecido, visto por quem realmente sou. Era um abraço sem toque físico, como se o amor emanando dele fosse suficiente para me envolver completamente. A intensidade desse amor me sobrecarregava e ao mesmo tempo me confortava. Eu queria falar, fazer 1000 perguntas, mas as palavras pareciam desnecessárias. De alguma forma, ele entendia cada pensamento não dito, cada desejo escondido e cada arrependimento. O tempo parecia irrelevante ali. Eu não saberia dizer se estava naquele espaço por segundos ou horas. Tudo o que eu entendia era que eu estava seguro. Então, ele falou. Não foi com uma voz audível, pelo menos não da maneira como ouvimos as palavras aqui na Terra. Foi mais como uma corrente suave, que fluía diretamente para minha consciência. Contornando meus ouvidos, suas palavras eram claras. Você é amado, além da medida. Há mais para ver, mais para aprender. Mas você deve lembrar do que descobrir aqui. Era como se estivesse revelando um convite, instando-me a reunir a verdade daquele reino e levá-la de volta comigo. Eu tremia, não de medo, mas de admiração pela magnitude do que estava experimentando. Meu coração se encheu. E pela primeira vez na vida, entendi o que as pessoas queriam dizer quando falavam de amor incondicional. Era um amor sem manchas de julgamento. Um amor que me via em minha totalidade, minhas falhas, minhas forças, minhas esperanças, e abraçava tudo isso. Então houve uma sutil mudança, como se um véu estivesse sendo levantado. Senti uma nova consciência se abrindo dentro de mim, e com isso percebi a presença de algo mais, uma espécie de escuridão latente. Não estava naquele espaço sagrado com ele, mas existia em algum lugar na periferia. Uma lembrança de que nosso mundo está cheio de batalhas e desafios invisíveis
que muitas vezes ignoramos ou desprezamos. Jesus, se é assim que posso chamá-lo de uma forma que transmita o peso de quem ele foi, travou novamente os olhos comigo. Senti palavras se formarem em minha mente. Os demônios são reais, não apenas as caricaturas que você lê a respeito, mas forças reais que se alimentam do medo e do desespero. Eles prosperam onde a fé é ausente. Essa realização me deu um frio na espinha. Eu nunca havia pensado muito sobre demônios ou guerra espiritual, considerando essas ideias como superstição, mas naquele momento entendi que essas coisas existiam como parte de uma realidade espiritual maior, entrelaçada com o nosso mundo físico de formas que a maioria de nós não consegue compreender. Queria desviar o olhar, evitar a verdade sobre a escuridão que poderia existir lá fora, mas seu olhar inabalável me manteve firme. Naquele olhar, eu não me sentia impotente, sentia-me informado, como se estivesse sendo preparado. A próxima impressão que recebi foi sobre a oração. Ele transmitiu que a oração era muito mais do que suplicar ou ter esperança. Era, em suas palavras, uma espécie de alinhamento, um meio de nos posicionar na intenção e amor divinos. Quando orávamos com fé genuína, acessávamos um poder que interrompia a influência de forças malévolas. Esse foi o choque. A oração não era um ritual passivo. Era uma arma de luz, uma força capaz de dispersar sombras. Imagens se desenrolavam na minha consciência. Vi vislumbres de pessoas se ajoelhando, lágrimas nos olhos, orando por força ou alívio. Mas atrás delas, percebi a sutil presença de formas que pareciam oscilar entre contornos, como silhuetas vivas prontas para explorar qualquer fissura na fé de uma pessoa. Cada vez que uma oração sincera fluía do coração, essas formas recuavam, como se queimadas por algo que não conseguiam tolerar. A visão era impressionante. Ela me mostrou que as batalhas, que muitas vezes interpretamos como puramente emocionais ou psicológicas, também podem ter uma dimensão espiritual. E, ainda mais importante, não éramos impotentes nessas batalhas. Recordo-me de sentir um desejo urgente de segurar essa verdade. Parecia tão clara e imediata naquele espaço com ele. Mas uma parte de mim se preocupava. O que acontece quando eu voltar? Essa clareza vai se desvanecer? Vou me afundar novamente em estresse e insegurança, convencido de que a oração não passa de um desejo ilusório? No entanto, a presença diante de mim emanava tranquilidade. Parecia uma promessa, um saber silencioso de que se eu me lembrasse de quem eu era e permanecesse enraizado no amor, esse poder continuaria acessível mesmo nos dias mais ocupados e difíceis da vida. A atmosfera ao nosso redor mudou. A luz quente começou a recuar e senti um empurrão suave, como se estivesse sendo guiado para longe. Aquela sensação de lar e segurança parecia se afastar, e eu me tornei ciente mais uma vez da escuridão. Mas agora era diferente. Não tão densa ou ameaçadora. Em seu lugar estava a realização de que ainda havia uma vida que eu deveria viver. Os rostos dos meus filhos apareceram. Lembrei-me das minhas responsabilidades, das minhas paixões, até mesmo dos meus medos. Tudo voltou a mim de uma só vez, e me vi agarrando a calorosa sensação que permanecia, não querendo perdê-la. No próximo momento, senti um choque, como se a eletricidade percorresse minhas veias. Tornei-me ciente da cena frenética no hospital novamente, exceto que eu não era mais a observadora assistindo de cima. Fui repentinamente devolvida ao meu corpo. A dor explodiu no meu peito, e eu tossi desesperadamente, tentando recuperar o fôlego. O aroma estéril de desinfetante e a cacofonia de vozes substituíram o silêncio pacífico daquele Reinon. Meus colegas estavam chamando meu nome, checando meus sinais vitais, direcionando luzes aos meus olhos. Eu podia ouvir alguém dizer: "Conseguimos trazê-la de volta. Ela está respirando." Alívio e confusão giravam ao meu redor. Queria contar a eles tudo o que acabara de testemunhar, mas as palavras me escapavam. Minha garganta estava arranhada e minha mente estava sobrecarregada. Nos dias que se seguiram, passei por inúmeros exames, eletrocardiogramas, exames de sangue, tomografias de todos os tipos. Os médicos queriam entender por que uma mulher razoavelmente saudável na casa dos 30
desmaiaria devido a um ataque cardíaco. Enquanto eles buscavam explicações médicas, eu carregava outro conjunto de perguntas dentro de mim. Como posso integrar o que vivenciei? Como posso entender a certeza de que encontrei Jesus? E como lidar com a realidade de demônios e forças sombrias, não como metáforas, mas como entidades genuínas que se alimentam de nossos medos? Durante minha recuperação, a memória daquela luz e daquela presença permaneceu comigo. Sempre que eu fechava os olhos, podia recordar o poder suave daquele olhar. Eu me sentia diferente, mais consciente, mais viva. Minha perspectiva sobre a vida cotidiana se transformou. Já não via a oração como um apelo desesperado ou uma rotina rápida a ser completada. Tornou-se um anclar. Nas primeiras semanas após o ataque cardíaco, acordei cedo todas as manhãs, não apenas para preparar o café da manhã ou correr para o hospital, mas para passar um tempo em reflexão tranquila. Eu fechava os olhos, focava naquela calor e deixava meu coração se abrir em oração. A diferença era palpável. Antes, a oração era dispersa, efêmera. Agora, era intencional, construída sobre a compreensão de que eu estava me alinhando a algo vasto e amoroso. Uma presença que me puxou literalmente de volta da beira. Comecei a notar pequenas mudanças na minha vida cotidiana. Meus pacientes pareciam mais calmos quando eu orava silenciosamente por eles em meio à dor. Meus filhos também percebiam uma mudança. Eles me disseram que eu parecia mais paciente, menos agitada. Eu via flashes das minhas antigas ansiedades tentando voltar. Contas, prazos, desafios da maternidade solo. Mas agora havia uma proteção, uma sensação de que eu não estava sozinha para enfrentá-las. Sim, esses eram problemas do mundo real, e eu não esperava que desaparecessem da noite para o dia. Mas eu tinha uma nova perspectiva. Eles não eram mais obstáculos intransponíveis. Eram momentos para lembrar que a ajuda espiritual estava a uma oração sincera de distância. Conforme as semanas passaram, não consegui deixar de lado a memória da escuridão, a espreita nas bordas daquela luz celestial. A ideia de demônios antes parecia algo saído de uma fábula ou de um filme de terror, mas eu havia sentido sua presença. Não se tratava de ver figuras grotescas com chifres. Era algo mais sutil, uma sensação de opressão, medo ou desespero esperando um momento de fraqueza. Saber disso me deixava inquieto, mas também me proporcionava clareza. A oração não era apenas um meio de conforto, era uma ferramenta defensiva e ofensiva. Era como acender uma lâmpada brilhante em um quarto escuro. Não importava quão assustadoras as sombras pudessem parecer, elas se dispersavam quando confrontadas com a luz. Quanto mais refletia sobre isso, mais clara a mensagem se tornava. Você não está desamparado. A oração não é impotente, é uma linha direta para uma fonte de amor e proteção infinitos. Essa realização me fortaleceu. Quando pesadelos ou preocupações intrusivas tentavam tomar conta, eu me vi chamando aquela memória, aquela presença calorosa que havia comunicado tão claramente. Você é amado além da conta, e com cada oração, sentia a escuridão recuar, como se não tivesse escolha, a não ser se encolher. Lembro de uma noite específica, cerca de um mês após o início da minha recuperação. Cheguei em casa tarde, depois de um turno duplo. As crianças estavam dormindo, a casa estava quieta, e eu senti uma onda de exaustão me invadir, acompanhada por um dread familiar das contas, se acumulando na mesa da cozinha. Normalmente, eu teria entrado em uma espiral de ansiedade, passando a noite em claro preocupado. Mas me vi ajoelhada ao lado da minha cama, soltando um profundo suspiro. No silêncio, eu orei. Realmente orei. Pedi clareza e calma, para que meu coração permanecesse aberto a soluções que talvez eu não enxergasse. No passado, eu poderia ter meio que esperado um raio de luz ou uma grande revelação. Em vez disso, senti uma paz suave, uma certeza de que eu não estava sozinho. Essa sensação se estabeleceu em meu peito, e eu dormi melhor do que havia dormido em anos. Com o tempo, comecei a entender o que significava levar esse senso de comunhão para tudo o que eu fazia. Eu não precisava de um lugar especial ou de um momento perfeito. A oração poderia acontecer enquanto eu lavava louças ou caminhava pelos corredores do hospital. Era menos sobre as palavras e mais sobre a intenção, alinhando-me com aquele amor que eu havia encontrado e confiando que ele estava ali para me guiar e proteger.
Minha abordagem à vida mudou de maneiras sutis. Percebi que o medo perdeu muito de seu controle. Os desafios permaneciam, mas não pareciam mais capazes de me engolir por completo. Outra revelação tomou forma nesses momentos silenciosos. A oração não é um escape da realidade, mas sim uma maneira elevada de se conectar com ela. Se eu estava enfrentando uma disputa no trabalho, poderia abordá-la com uma compaixão renovada. Se meus filhos brigavam por uma questão trivial, eu poderia pausar, respirar fundo e lembrar que essas frustrações eram passageiras, ofuscadas por um amor muito maior do que qualquer discussão boba. Pouco a pouco, a oração se entrelaçou no tecido dos meus dias, não sendo um pensamento secundário ou um último recurso. Percebi também o quão poderoso era estender essa prática aos outros, mesmo em silêncio. Houve momentos no pronto-socorro em que eu estava ajudando um médico com um paciente em estado crítico, e enquanto o médico se concentrava na intervenção médica, eu focava em uma oração silenciosa. O resultado era algo intangível, mas significativo. Eu via os pacientes se acalmarem mais rapidamente, ou pelo menos encontrarem um momento de paz em meio ao seu sofrimento. Pode parecer pequeno, mas em uma crise, esses momentos de paz significam tudo. À medida que minha força física retornava, senti uma responsabilidade de compartilhar o que havia acontecido. A princípio, confiei apenas em amigos próximos, temendo que as pessoas pudessem pensar que eu simplesmente tinha alucinado sob estresse extremo. Mas cada vez que me abri, descobri que muitos estavam ansiosos por esse tipo de história. Alguns acreditavam em um poder maior. Alguns eram céticos, mas quase todos se sentiam inspirados pela ideia de que poderia haver mais na vida do que a rotina do dia a dia. Também percebi que falar sobre a experiência de quase morte me ajudava a solidificar suas lições em meu próprio coração. Eu não estava apenas recontando uma história maluca. Eu estava reafirmando o que havia aprendido sobre amor, luz e as forças invisíveis que moldam nossa realidade. Aprendi a enfatizar a natureza subjetiva do meu encontro. Eu diria: não estou aqui para te dizer exatamente como o além funciona para todos. Posso apenas compartilhar minha experiência pessoal. Ela parecia real e me transformou. Isso parecia importante, pois eu não queria parecer como se estivesse pregando ou insistindo que tinha uma verdade universal. No entanto, não podia negar que isso me tinha dado uma compreensão transformadora, especialmente a noção de que a oração é um verdadeiro escudo contra a escuridão. Via isso como um privilégio e uma responsabilidade de levar esse conhecimento adiante de uma forma que elevasse em vez de condenar. Olhando para trás, é surpreendente perceber o quão perto estive de perder tudo. Em um piscar de olhos, um dia comum se transformou em uma luta pela minha vida. E naquele momento mais sombrio, descobri uma verdade que continua a me guiar. Há um poder na oração que muitos de nós ignoramos. Não é apenas um ritual ou uma despedida em tempos de desespero. É uma conexão que dá vida a uma força tão profunda que pode dissipar os maiores medos e as sombras mais astutas. Nunca imaginei que falaria sobre demônios ou guerra espiritual. Eu era uma enfermeira pragmática, uma mãe solteira que precisava manter os pés no chão. Mas a experiência destruiu minhas suposições. Ela me mostrou que o mundo é muito mais complexo do que geralmente reconhecemos. Existem forças de luz e forças de trevas, e navegamos por elas todos os dias, muitas vezes sem perceber. A oração, como agora entendo, não é sobre recitar uma fórmula ou cumprir um dever religioso. É sobre entrar em uma comunhão que transcende palavras. Nessa comunhão, há poder, há amor e há a inabalável certeza de que não estamos sozinhos. As pessoas me perguntam: e como eu começo? E, embora eu tenha cautela em dar instruções, compartilho o que funcionou para mim. Toda manhã, antes de me deixar levar pela correria, tiro alguns momentos de tranquilidade. Expresso gratidão por acordar, por ter mais um dia com meus filhos, pela oportunidade de servir aos outros no trabalho. Então, falo algumas palavras simples. Guia-me, protege-me, mantém-me alinhada com o teu amor. Não é nada elaborado. Às vezes nem falo em voz alta. É mais uma intenção que ressoa em meu coração. Mesmo assim,
Essa pequena prática se tornou um escudo, uma forma de moldar o dia, de maneira que eu entre nele com um senso de conexão, em vez de isolamento. Também descobri que é útil orar antes de dormir, não importa quão cansada ou estressada eu esteja. Faço uma pausa para liberar as preocupações do dia. Posso imaginar cada preocupação em minha mente. Estresse financeiro, problemas familiares, desafios profissionais, e então as entrego àquela presença que senti do outro lado. Peço sabedoria para lidar melhor com tudo no dia seguinte. Na maioria das vezes adormeço com uma sensação de paz, em vez da ansiedade que costumava me manter acordada. Em momentos de silêncio, reflito sobre como a oração se tornou, de fato, meu suporte. Sem ela, a recordação daquele encontro divino poderia ter se desvanecido em uma memória distante, ofuscada pelas exigências da vida cotidiana. A oração mantém a memória viva, não apenas na minha mente, mas em meu coração, alimentando uma convicção que mudou a forma como vejo o mundo. Essa convicção não se trata de perfeição ou de nunca mais sentir dúvida. Eu ainda tenho momentos de medo e frustração. Ainda me preocupo com dinheiro, ou se estou fazendo o suficiente pelos meus filhos. Mas esses momentos já não me definem. Eles passam mais rapidamente agora, porque sei aonde voltar quando surgem. Outro elemento desta jornada é descobrir como a comunidade amplifica o poder da oração. Compartilhar minha experiência com um círculo próximo de amigos, e até mesmo com alguns pacientes que estavam abertos a isso, me ensinou que podemos apoiar uns aos outros de maneiras que nunca percebemos. Às vezes, precisamos apenas admitir que não conseguimos carregar tudo sozinhos. Quando outra pessoa ora por você ou ao seu lado, é como adicionar um novo raio de luz ao seu. Há um sentido de força coletiva, uma resistência compartilhada contra a escuridão que tenta nos isolar. Percebi que minha experiência de quase morte, embora intensamente pessoal, também era uma ponte que me conectava a outros que passaram por eventos semelhantes. Alguns contaram suas próprias experiências com a mortalidade e descreveram uma presença semelhante de amor. Outros se identificaram mais com a ideia de enfrentar seus demônios interiores. Sentimentos de desespero, solidão ou culpa. Em cada história, consegui rastrear ecos da mesma verdade subjacente. Todos nós ansiamos por esperança, por segurança e pela certeza de que somos mais do que a soma de nossos defeitos e medos. Não posso afirmar ter todas as respostas, mas o que tenho é um testemunho vivo de que o poder da oração é real, pelo menos na minha vida. Isso influencia a maneira como enfrento o estresse, como trato os outros e como vejo meu próprio propósito. Se você acredita em anjos, demônios ou simplesmente nas forças do bem e do mal que se manifestam em nossos corações, a capacidade de se conectar a uma fonte de amor infinito continua sendo um presente universal. Eu testemunhei isso na forma de Jesus, e a lembrança de seu olhar ainda me traz consolo nos dias mais difíceis, e assim compartilho minha história, na esperança de que alguém que a ouça possa sentir uma faísca de curiosidade ou conforto. Talvez você tenha lutado com o conceito de oração ou sentido, que era um ritual vazio, que fazia por hábito, ou talvez tenha acreditado em algo maior quando era criança, mas as dificuldades da vida destruíram essa fé. Não posso prometer um raio de clareza ou uma visão tão vívida quanto a minha, mas posso sugerir uma coisa. Em momentos de desespero ou mesmo em momentos de contentamento, abra seu coração para a possibilidade de que você não está sozinho. Ofereça uma oração, honesta, humilde e do fundo do seu ser. Você pode descobrir que as respostas aparecem em mudanças sutis em vez de sinais dramáticos, mas elas virão de maneiras que muitas vezes só fazem sentido em retrospectiva. Mesmo agora, reflito sobre aquele dia no pronto-socorro. Meu infarto me forçou a enfrentar minha própria mortalidade. Foi aterrorizante, mas também desnudou as camadas do que sempre considerei realidade, mostrando-me um reino de calor e aceitação indescritíveis. Isso me apresentou a um amor tão puro que parecia ser o lugar mais seguro da existência, e me mostrou que todos nós temos um papel a desempenhar nas batalhas espirituais que se desenrolam no pano de fundo de nossas vidas diárias. Podemos escolher o medo ou podemos escolher o amor. Podemos optar pelo isolamento ou pela conexão através da oração.
Ainda caminho pelos corredores daquele hospital, agora com uma sutil sensação de admiração, ao lado de minhas responsabilidades profissionais. Olho nos olhos dos pacientes de forma diferente, reconhecendo que cada ser humano carrega lutas, cicatrizes e esperanças invisíveis. Ofereço uma oração silenciosa, não porque tenha todas as soluções para os problemas deles, mas porque confio em um poder maior do que nossos medos coletivos. Às vezes, pego a mão de um paciente, se estiver aberto a isso, e gentilmente menciono que está tudo bem sentir medo, e que está tudo bem buscar ajuda que vá além do que a medicina sozinha pode fornecer. Mesmo depois de tudo que passei, não tenho a ilusão de que a vida se tornou, de repente, fácil. Minha hipoteca ainda pesa, o trabalho continua intenso, e ser mãe solo ainda é um malabarismo constante. A diferença é que agora não enfrento esses desafios com a mesma sensação de isolamento. Eu vislumbrei algo eterno e extremamente amoroso. Essa visão se tornou minha base e acredito sinceramente que o mesmo amor e proteção estão disponíveis para qualquer um que os procure, embora o caminho de cada pessoa para encontrá-los possa ser único. Se há algo que eu gostaria que quem está ouvindo levasse consigo, é isso. Suas lutas não definem seu potencial para a paz ou a esperança. Você pode sentir que está se afogando em estresse, dor emocional ou medo, mas a oração pode ser uma corda de salvação que o puxa para que você possa respirar novamente. Ela não necessariamente resolve todas as situações externas da noite para o dia, mas muda a paisagem interna. Ela o reorienta para a luz e a possibilidade, lembrando que a escuridão não tem a palavra final. Ao compartilhar essas reflexões, estou simplesmente contando a verdade como a experimentei. Talvez isso ressoe com você. Talvez desperte algo em seu coração que você havia esquecido há muito tempo. Se sim, eu o encorajo a explorar como a oração genuína poderia ser em sua vida. Você não precisa de uma catedral ou de um roteiro decorado. Você só precisa de sinceridade e a disposição de se abrir. Há um poder nesse ato humilde. Um poder que pode dissipar sombras que você nem sabia que estavam ali. Cada dia, agora, é uma jornada em desenvolvimento para permanecer atento, mantendo aquele canal de oração vivo. Às vezes, consigo fazê-lo com facilidade. Outras vezes, me perco no caos de compromissos e e-mails. Mas sempre que pauso e me lembro, sinto aquele suave zumbido de conforto que diz: estou aqui, você é amado. E nessa tranquilidade, os demônios não têm espaço para respirar. As ansiedades perdem seu impacto. E os desafios da vida parecem menos ameaçadores, e mais como convites para crescer, e mais como convites para crescer. Confiar. Nunca esquecerei quão perto cheguei do limite da vida naquele dia de outubro. Também não esquecerei a compaixão sem limites, aqueles olhos ou o calor daquela luz. Isso se tornou a bússola para cada decisão que tomo, cada conversa que tenho. Isso é o que me mantém em movimento. O conhecimento de que somos participantes de uma história muito maior do que conseguimos ver. Não estamos à mercê do destino aleatório ou de terrores invisíveis. Somos filhos do amor, armados com o poder da oração, capazes de expulsar sombras com um simples e sincero apelo. Ainda sou eu, uma mãe, uma enfermeira, uma mulher com preocupações do dia a dia, mas carrego um segredo dentro de mim. Um segredo que é, ao mesmo tempo, humilhante e empoderador. Existe um núcleo espiritual na vida que opera com amor. Quando nos conectamos a esse amor através da oração, encontramos uma força inimaginável quando tentamos contar apenas conosco. Se minha experiência mostra algo, é que não importa quão desesperadora seja a circunstância, sempre há mais se desdobrando sob a superfície. E dentro desse desdobrar, você descobrirá uma graça que está pronta para te guiar, proteger e, acima de tudo, lembrar quem você realmente é. Estou compartilhando isso na esperança de que alguém que ouvir sinta um chamado para essa mesma fonte de luz. Seja você a chame de Deus, Jesus, ou simplesmente a força do amor, mesmo que você se sinta incerto ou cético. Lembre-se de que a verdadeira oração não requer fé perfeita para começar.
Ela só precisa de um momento honesto, um coração vulnerável e o menor sussurro de ajuda ou mostre-me. Esse sussurro pode abrir as cortinas do medo, deixando entrar um suave raio de esperança que se expande a cada passo que damos. E assim, sigo em frente, grata por essa segunda chance na vida. Faço o meu melhor para usá-la sabiamente, mostrando bondade onde antes poderia ter demonstrado impaciência, encorajando a oração onde antes só oferecia simpatia, vazia. Ainda estou me curando, em todos os sentidos da palavra, e suspeito que a cura seja um processo que dure a vida toda, mas passo por cada dia com um renovado senso de propósito, convencida de que a escuridão que tememos não se compara ao amor radiante que encontrei quando quase perdi minha vida. Se minha história tocar até mesmo um coração, incentivando alguém a olhar para dentro e dizer uma oração silenciosa, então talvez isso faça parte do motivo pelo qual fui enviada de volta. Espero, de alguma forma, que você encontre força ao ouvir isso. Cada um de nós enfrenta batalhas, sejam visíveis ou escondidas bem no fundo, mas na próxima vez que você se sentir encurralado pela vida, lembre-se de que há um poder dentro de você, esperando para ser despertado por uma oração. Deixe esse poder iluminar o caminho à frente e saiba que você não está sozinho. Na jornada da fé, nos espaços silenciosos entre as respirações, há sempre uma luz pronta para te guiar para casa.